Você já parou para pensar que toda noite, quando você deita do lado esquerdo, alguma coisa acontece dentro do seu peito que a maioria dos médicos nunca vai te contar? Não porque seja segredo, mas porque a maior parte das pessoas nem pergunta. E é justamente por isso que esse erro silencioso continua matando. Neste exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, existe uma posição que você provavelmente adota toda noite na cama, achando que é confortável, achando que é inofensiva, e essa posição pode estar forçando o coração a trabalhar de um jeito que ele não deveria trabalhar durante o sono. Não é teoria, não é alarmismo, é anatomia, é fisiologia, é o que acontece dentro do seu corpo quando você deita em determinadas posições e o seu coração, que deveria estar descansando, se vê comprimido, deslocado, pressionado por horas a fio enquanto você dorme sem saber de nada. Isso não afeta todo mundo da mesma forma. Tem pessoas que dormem a vida toda do lado esquerdo e não sentem nada. Mas tem pessoas, especialmente depois dos 60 anos, com pressão alta, com coração já sobrecarregado, com algum grau de insuficiência cardíaca que ainda não foi diagnosticada, que estão colocando o coração em risco toda noite por causa de algo tão simples quanto a posição em que dormem. E a pergunta que vai ficar na sua cabeça até o final desse vídeo é essa: a sua posição de dormir está ajudando ou está destruindo o seu coração em silêncio? Eu sou a doutora Ivone Cardoso, e se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora que você já sabe o que está em jogo, eu preciso te explicar o mecanismo, porque quando você entende o que acontece por dentro, tudo faz sentido de um jeito que nenhum susto consegue substituir. Pensa comigo no seu coração como se ele fosse um motor dentro de uma caixa bem apertada, o seu peito. Esse motor não está fixo no centro como muita gente imagina. Ele fica levemente deslocado para o lado esquerdo. Agora imagina que você vai deitar do lado esquerdo. O que acontece? O coração, que já fica do lado esquerdo, agora tem o peso de todo o lado esquerdo do corpo pressionando contra ele. E mais do que isso, o coração fica suspenso dentro do peito por estruturas chamadas ligamentos pericárdicos, que são como cordas que o mantêm no lugar. Quando você deita do lado esquerdo, essas cordas ficam tensionadas de um jeito diferente, o coração muda de posição e começa a trabalhar num ângulo diferente do normal. Para a maioria das pessoas jovens e saudáveis, isso não é problema. O coração se adapta, compensa, continua funcionando bem. Mas depois dos 60 anos, quando o coração já carrega anos de trabalho, quando as paredes podem estar um pouco mais espessas, quando os valvares já não são tão flexíveis, quando a pressão arterial oscila mais, esse deslocamento noturno pode ser o fator que inclina a balança. E tem um detalhe que quase ninguém sabe. Daqui a pouco eu vou te explicar por que isso é ainda mais perigoso em pessoas que tomam determinados medicamentos para a pressão, porque a combinação da posição com o remédio pode criar um efeito que você nunca imaginou. Mas antes disso, você precisa entender o que a ciência já sabe sobre posição de dormir e coração. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology acompanhou pacientes com insuficiência cardíaca e descobriu algo impressionante. Os pacientes que dormiam preferencialmente do lado esquerdo relatavam significativamente mais palpitações noturnas, mais desconforto no peito durante o sono e mais episódios de acordar assustado com falta de ar do que os pacientes que dormiam do lado direito ou de barriga para cima. E sabe o que é mais assustador? A maioria desses pacientes nem sabia que tinha insuficiência cardíaca. Achavam que era só cansaço da idade. Achavam que era normal acordar com o coração acelerado às 3 da manhã. Não é normal. Nunca foi normal. E aqui está o primeiro ponto que eu quero que você grave. Insuficiência cardíaca leve é uma das condições mais subdiagnosticadas em pessoas acima dos 60 anos no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que milhões de brasileiros vivem com algum grau de insuficiência cardíaca sem diagnóstico, porque os sintomas iniciais, cansaço, inchaço nos pés no fim do dia, falta de ar ao se deitar, são confundidos com o envelhecimento normal. E é exatamente nessas pessoas que a posição de dormir faz toda a diferença. Mas espera, porque tem algo ainda mais específico que eu preciso te mostrar. Algo que acontece quando você dorme do lado esquerdo e que envolve diretamente a pressão arterial noturna. Você já ouviu falar em nocturnal dipping? É o nome técnico para a queda natural da pressão arterial que deveria acontecer durante o sono. Num coração saudável, a pressão cai entre 10 e 20% enquanto você dorme.
É o momento em que os vasos descansam, em que as células se reparam, em que o coração respira fundo. Esse processo é fundamental para a saúde cardiovascular a longo prazo. Quando esse processo não acontece, quando a pressão não cai durante o sono, o risco de infarto e AVC dispara. E sabe o que interfere com esse processo? Além dos hábitos que a maioria das pessoas conhece, como comer tarde, usar celular na cama, beber álcool à noite, a posição de dormir também pode ser um fator, especialmente em pessoas que já têm pressão limítrofe ou pressão alta controlada com medicação. Porque quando você deita do lado esquerdo, o coração trabalha num ângulo diferente, o retorno venoso muda. E em algumas pessoas, isso pode ser suficiente para impedir aquela queda saudável da pressão durante o sono. Me conta uma coisa, você acorda de manhã já sentindo o coração batendo forte? Tem aquela sensação de que o coração está acelerado logo que você abre os olhos antes mesmo de levantar da cama? Se sim, eu preciso que você leia o que vem a seguir com muita atenção, porque pode ser que a resposta para esse sintoma esteja na posição em que você passou a noite toda. Eu atendi uma paciente que vou chamar de Dona Geralda. Ela tem 67 anos, mora em Minas Gerais, aposentada, avó de 5 netos, uma mulher forte que trabalhou a vida toda. Ela chegou ao meu consultório reclamando de algo que ela chamava de coração agitado de madrugada. Ela acordava quase toda noite entre 2 e 4 da manhã com o coração disparado, suando frio, com uma sensação de peso no peito. Já tinha feito eletrocardiograma, Holter de 24 horas, ecocardiograma. Tudo dentro dos limites, diziam os médicos. Mas ela continuava acordando com esse coração agitado toda noite. Foi numa consulta de rotina que eu perguntei, quase por acaso, "A senhora dorme em que posição, Dona Geralda?" Ela respondeu que sempre dormia do lado esquerdo, desde criança, que era a posição mais confortável. Eu pedi que ela tentasse por 2 semanas dormir do lado direito ou de barriga para cima. Ela achou estranho, achou que era coisa pequena demais para fazer diferença. Mas 2 semanas depois, ela voltou com os olhos brilhando. Tinha dormido melhor do que nos últimos 5 anos. As acordadas de madrugada com o coração acelerado tinham diminuído drasticamente. A melhora foi significativa só com a mudança de posição. Isso não foi coincidência. E ela não foi a única paciente em que eu vi isso acontecer. Mas agora eu preciso te contar o lado da história que a maioria dos vídeos sobre esse assunto não conta. Porque existe uma situação em que dormir do lado esquerdo não é só tolerável, é na verdade recomendado. E se eu não te contar isso, você vai sair daqui com uma visão incompleta que pode te fazer tomar uma decisão errada. Me conta nos comentários aqui embaixo. Você sabe qual é a posição que o seu médico recomendou para você dormir? Escreve aqui porque eu leio todos os comentários e isso me ajuda a entender o que vocês precisam. Existe uma condição muito comum em pessoas acima de 60 anos chamada refluxo gastroesofágico. É quando o ácido do estômago sobe para o esôfago, causando aquela queimação que muita gente sente, especialmente à noite. E para o refluxo, dormir do lado esquerdo é frequentemente recomendado pelos médicos, porque o posicionamento do estômago em relação ao esôfago fica mais favorável nessa posição. Então, se o seu médico te orientou a dormir do lado esquerdo por causa do refluxo, não saia daqui achando que precisa desobedecer essa orientação. O que eu estou te mostrando hoje é que existe uma conversa importante a ser feita com o seu médico sobre os prós e contras da posição de dormir no seu caso específico, levando em conta todas as suas condições de saúde, porque é aqui que a maioria erra. A maioria das pessoas nunca discutiu com o médico em qual posição dorme. Parece uma pergunta boba. Parece que é coisa de menos para levar para o consultório, mas não é. É uma informação clínica relevante que pode mudar completamente a avaliação do médico sobre os seus sintomas noturnos. Agora, você que está assistindo esse vídeo e nunca discutiu isso com ninguém, você que acorda de madrugada com o coração acelerado, com falta de ar, com palpitações, com aquela sensação de que alguma coisa não está certa, precisa ouvir o que eu vou te dizer agora com muita seriedade. Esses sintomas noturnos não são normais, não são coisa da idade, não são coisa de quem trabalhou muito e está cansado. São sinais que o seu corpo está dando, pedindo atenção, pedindo investigação. E tem um fator que torna tudo isso ainda mais urgente para quem está acima dos 60 anos. Com o envelhecimento, o coração perde gradualmente a capacidade de se compensar. Num coração de 30 anos, uma noite mal dormida, uma posição ruim, um pico de pressão durante o sono, o coração absorve, compensa e segue em frente.
Num coração de 65, 70, 75 anos, essa mesma situação pode ser o gatilho para uma arritmia, para um episódio de angina noturna, para um infarto silencioso que você nem sabe que teve. Sim, infarto silencioso existe. É um infarto que acontece sem dor no peito, sem os sintomas clássicos que todo mundo conhece. Acontece de madrugada, enquanto a pessoa dorme, e é descoberto apenas muito depois, num exame de rotina, quando o médico olha para o eletrocardiograma e diz: "Olha, você teve um infarto em algum momento no passado." A pessoa não sabia. Guia completo para controlar o diabetes. Depois dos 60 sem errar na alimentação, disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. E por que eu mencionei o diabetes aqui? Porque existe uma conexão direta e pouco conhecida entre diabetes, posição de dormir e risco cardiovascular noturno. Pessoas com diabetes têm uma condição chamada neuropatia autonômica, que é quando o diabetes danifica os nervos que controlam funções automáticas do corpo, incluindo a regulação da pressão arterial e dos batimentos cardíacos durante o sono. Essa condição faz com que o coração seja ainda mais sensível a variações de posição durante o sono. E como o diabetes é extremamente prevalente na população acima de 60 anos no Brasil, essa informação é diretamente relevante para muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Mas tem algo que ainda não te contei, algo que vai mudar a forma como você pensa sobre o ato de dormir. Daqui a pouco eu vou te revelar qual é a posição que a cardiologia considera mais segura para o coração depois dos 60 anos. Mas antes disso, você precisa entender por que a posição de barriga para cima, que parece a mais neutra de todas, também esconde um perigo que pouca gente conhece. Dormir de barriga para cima, o que os médicos chamam de posição supina, é frequentemente apresentado como a posição mais segura para o coração porque não há pressão direta sobre nenhum lado do tórax. Para muitas pessoas, é de fato uma posição bastante segura. Mas existe uma exceção importante. Em pessoas com apneia do sono, que afeta aproximadamente 1/3 da população brasileira, dormir de barriga para cima é uma das piores posições possíveis, porque nessa posição, a língua e os tecidos moles da garganta tendem a cair para trás, obstruindo as vias aéreas. A apneia piora dramaticamente. As pausas na respiração ficam mais frequentes, mais longas, mais perigosas. E aí você tem uma situação em que cada posição tem seus riscos específicos. O lado esquerdo pode sobrecarregar o coração em quem tem insuficiência cardíaca. O lado direito pode piorar o refluxo em algumas pessoas. De barriga para cima pode ser fatal para quem tem apneia grave não tratada. De barriga para baixo é geralmente a pior posição de todas porque comprime o coração e os pulmões de frente. Então, como saber qual posição é certa para você? Aqui está a resposta que você estava esperando desde o início desse vídeo. E eu preciso que você ouça com atenção porque ela é mais importante do que eu simplesmente te dizer dorme do lado direito e está resolvido. A posição ideal para dormir é individual. Depende das suas condições de saúde específicas, dos seus medicamentos, do seu histórico cardiovascular, da presença ou não de apneia, refluxo, arritmias, insuficiência cardíaca. Não existe uma resposta única para todos, mas existe uma tendência geral que a cardiologia observa e é esta: para pessoas acima de 60 anos, sem insuficiência cardíaca diagnosticada, sem apneia grave não tratada e sem orientação médica específica em contrário, dormir do lado direito tende a ser a posição mais favorável para o coração. Por quê? Porque nessa posição, o coração, que fica levemente à esquerda no peito, fica numa posição em que o peso do corpo não pressiona diretamente sobre ele. O retorno venoso flui de forma mais natural. A pressão dentro das câmaras cardíacas se distribui de maneira mais equilibrada. E há estudos que sugerem que pessoas com insuficiência cardíaca que dormem do lado direito têm menos episódios de desconforto noturno e melhor qualidade de sono do que as que dormem do lado esquerdo. Mas vou te contar algo que talvez seja o ponto mais importante de todo esse vídeo. O problema maior não é necessariamente qual lado você escolhe para deitar. O problema maior é que a maioria das pessoas não tem ideia do que acontece com o coração durante o sono. Não sabe que a pressão sobe e desce. Não sabe que o coração tem fases de maior vulnerabilidade durante a madrugada.
Não sabe que sintomas como palpitações noturnas, falta de ar ao deitar, acordar com o coração acelerado não são normais e precisam ser investigados. Eu atendi o seu Valdemar, 72 anos, ex-motorista de ônibus, um homem que passava décadas dormindo mal sem nunca ter falado com nenhum médico sobre isso. Ele acordava toda noite com o coração batendo forte, às vezes com uma dorzinha passageira no peito que sumia rápido. Ele falava: "É coisa de velho, doutora." Quando finalmente veio ao consultório, depois que a esposa insistiu por meses, o ecocardiograma mostrou que ele tinha uma insuficiência cardíaca moderada em progressão silenciosa havia anos. Os sintomas noturnos eram o coração pedindo socorro. Ele dormia do lado esquerdo há décadas. Mudamos a medicação, orientamos a posição de dormir, tratamos a apneia que ele também tinha. Em 4 meses, os episódios noturnos sumiram quase completamente, mas o atraso no diagnóstico tinha deixado marcas. O coração já tinha sofrido um dano irreversível. E é por isso que eu imploro, não amanhã, não semana que vem, hoje. Se você acorda com o coração acelerado à noite, se você sente falta de ar quando deita, se você tem palpitações durante o sono, se alguém da sua família diz que você para de respirar enquanto dorme, se você acorda cansado mesmo depois de dormir horas, fala com o seu médico de confiança, leva essa lista de sintomas para a consulta, pergunte especificamente sobre a posição de dormir, sobre o monitoramento da pressão noturna, sobre a possibilidade de apneia do sono. Porque existe um exame que pouquíssimas pessoas acima de 60 anos fazem e que poderia salvar milhares de vidas todo ano no Brasil. É o MAPA, o monitoramento ambulatorial da pressão arterial. Diferente do aparelho de pressão que você usa em casa, que mede a pressão num único momento, o MAPA registra a pressão a cada 20 ou 30 minutos durante 24 horas, incluindo durante o sono. É esse exame que revela se a pressão cai como deveria durante a noite ou se fica elevada enquanto você dorme. É esse exame que identifica os chamados non-dippers, que são as pessoas cuja pressão não cai durante o sono e que têm risco cardiovascular muito maior do que aquelas cuja pressão cai normalmente. Estudos mostram que ser um non-dipper é um fator de risco independente para infarto, AVC e morte cardiovascular. Você pode ter pressão perfeitamente controlada durante o dia, tomar o remédio direitinho, fazer tudo certo e ainda assim ter a pressão elevada durante o sono sem saber. E é aí que o infarto ou o AVC de madrugada acontece, silencioso, sem aviso, enquanto você dorme. A posição de dormir é um dos fatores que pode influenciar esse padrão. Não é o único fator, não é o mais importante, mas é um fator real, estudado, documentado, que merece atenção especialmente em pessoas com histórico cardiovascular ou com múltiplos fatores de risco. E é um fator que você pode modificar hoje à noite, sem precisar de receita, sem precisar de remédio, sem gastar nada. Só precisa de consciência e de uma conversa com o seu médico. Agora, deixa eu te dar algo concreto para fazer com essa informação. Primeiro, observe os seus sintomas noturnos. Nas próximas noites, presta atenção. Você acorda com o coração acelerado? Em qual posição você estava dormindo quando isso aconteceu? Começa a criar essa consciência porque ela é o primeiro passo para uma conversa produtiva com o seu médico. Segundo, se você não tem orientação médica específica sobre posição de dormir e não tem refluxo grave orientado a tratar dormindo do lado esquerdo, experimente dormir do lado direito por 2 semanas. Observa se há alguma diferença na qualidade do sono, nos sintomas noturnos, em como você acorda de manhã. Não é um tratamento, é uma observação que você vai levar para o médico. Terceiro, e esse é o mais importante de tudo, marque uma consulta com o seu médico de confiança e leve especificamente essas perguntas. Preciso de um mapa para ver como está a minha pressão durante o sono? Em que posição o senhor recomenda que eu durma considerando o meu histórico de saúde? Os sintomas que eu sinto à noite, como palpitações, falta de ar e peso no peito, podem estar relacionados ao coração ou à posição em que estou dormindo. Essas 3 perguntas podem mudar o rumo do seu cuidado cardiovascular, porque a maioria dos médicos não pergunta sobre posição de dormir numa consulta de rotina. Não porque não seja importante, mas porque a consulta é curta, há muito a ser abordado. E cabe a você trazer esse tema. Agora, você sabe que ele importa. Agora você tem as perguntas certas para fazer. Eu preciso te contar uma coisa antes de fechar esse vídeo. Algo pessoal. Eu me tornei médica porque perdi um familiar muito próximo para um infarto de madrugada.
Uma pessoa que dormia do lado esquerdo há décadas, que tinha pressão limítrofe sem diagnóstico, que acordava às vezes com o coração acelerado e falava que era nervosismo. Uma pessoa que nunca fez o mapa, nunca investigou os sintomas noturnos, nunca fez a pergunta certa para o médico. E que foi embora numa madrugada de terça-feira enquanto todos dormiam sem dor aparente, sem grito, sem despedida. Eu não conto isso para te assustar. Conto porque é real, porque acontece, porque poderia ter sido evitado. E porque cada vídeo que eu faço aqui é uma tentativa de chegar àquelas pessoas que ainda têm tempo, que ainda podem fazer a pergunta certa, que ainda podem marcar a consulta, que ainda podem mudar um hábito antes que seja tarde demais. Você está aqui, você assistiu até o final. Isso significa que você se importa com a sua saúde, que você quer viver mais e melhor, que você quer estar presente para os filhos, para os netos, para as pessoas que você ama. Então, não deixa essa informação morrer aqui. Faz alguma coisa com ela ainda hoje. Manda esse vídeo para um amigo que tem pressão alta e nunca monitora durante a noite. Manda para aquela prima que fala que acorda todo dia com o coração acelerado e nunca foi investigar. Manda para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, porque às vezes a informação certa chega pela pessoa certa na hora certa e muda tudo. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, te convido de coração a se inscrever agora. Toda semana eu trago informações como essa, baseadas em ciência, em experiência clínica real, pensadas para quem está acima dos 60 anos e quer viver com saúde, com qualidade, com autonomia. Você merece ter acesso a esse tipo de conteúdo. Você merece ter uma fonte confiável de informação sobre saúde que fale a sua língua, que te respeite, que não te trate como se você não fosse capaz de entender o que acontece no seu próprio corpo. Eu sou a doutora Ivone Cardoso. Cuida da posição em que você dorme, cuida do seu coração, cuida de quem você ama e procure sempre o seu médico de confiança para orientações personalizadas. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde.